Meus queridos, então olha só. Agora sim é coisa nova. Nova, óbvio, no nosso curso, né? Você já deve ter visto isso antes. Mas vou fazer de tal forma, né, fingindo que ninguém saiba nada sobre isso. Eu vou começar o nosso volume 3 por ótica, que é uma das matérias que eu tenho segurança o que vai vir. Eu não estou, né, ainda não estou muito familiarizado com o material de vocês, é o primeiro ano que eu estou trabalhando com esse material. Mas, pela sequência clássica da ótica, né, obrigatoriamente depois de reflexão e de espelhos esféricos, tem que vir refração. Então é uma matéria que eu posso começar sem medo de estar me atravessando aí. Ótica. Refração da luz é o fenômeno que nós vamos estudar. Refração da luz é o desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação. Quando a luz está se propagando no material transparente e muda de meio de propagação, por exemplo, está se propagando no ar e vai passar a se propagar na água, ou está se propagando no vidro e vai se propagar no ar. Quando a luz sai do meio A e passa a se propagar em um meio B, também transparente, mas diferente, a gente percebe que essa luz vai sofrer um desvio. E esse desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação é o que nós estudaremos, é a refração da luz. Primeira coisa, quando a gente for representar um raio de luz refratando, vai ter que ter uma linha representando a superfície de separação entre os meios. Nós vamos ter que fazer a reta normal nessa superfície, normal por ser perpendicular. Reta normal. Esse raio aqui é chamado de raio incidente. Já esse outro raio é chamado de raio refletido. Esse aqui é o famoso ângulo de incidência e aquele ali é o famoso ângulo de refração. Ângulo de incidência e aquele cara ali é o ângulo de refração. O que eu fiz até agora foi só te mostrar os elementos da refração da luz. As leis que regem esse fenômeno são bem interessantes. Mas antes de falar das leis que regem a refração, eu quero falar para ti sobre índice de refração. Índice de refração é um númerozinho que nos permite calcular, que nos permite saber a velocidade com que a luz se propaga em determinado meio. Se eu quiser calcular o índice de refração absoluto de um determinado material transparente, é só pegar a velocidade da luz no vácuo, a maior velocidade que existe na natureza, e dividir pela velocidade da luz nesse material que nós estamos estudando. Então, se eu quiser saber o índice de refração do material X, eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz neste material X. Não custa lembrar que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Um valor bem assustador. Observe que quanto maior for esse número, menor é o resultado. Quanto maior a velocidade da luz no material, menor o índice de refração. O menor índice de refração que existe é o do próprio vácuo, que por definição é 1. Afinal, seria a velocidade da luz no vácuo dividido por ela própria. O índice de refração do ar é aproximadamente 1,0003. Por isso que no ensino médio a gente diz que o índice de refração do ar é aproximadamente 1. Porque no ensino médio nós não estamos preocupados com a quarta casa após a vírgula. Mas se eu te disse que existe o índice de refração absoluto, é porque existe o índice de refração relativo. O índice de refração relativo
material X em relação ao material Y nada mais é do que o NX dividido pelo NY. Simples assim. Se eu fosse fazer a divisão de fração, C sobre Vx dividido por C sobre Vy, o NX em relação ao Y ficaria Vy sobre Vx, se eu quisesse usar as velocidades para fazer o cálculo. Quanto maior o índice de refração do material, a gente diz que ele é mais refringente, é o nome técnico que se dá. Quanto maior o índice de refração, mais refringente é o material. Só de o aluno bater o olho nesse desenho, ó, só de ele perceber que o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência, ou seja, a luz se aproximou da reta normal, eu já sei que a velocidade no meio B é menor do que a velocidade no meio A. Se a luz tivesse se afastado da reta normal, eu saberia que a velocidade B seria maior que a velocidade A. Já vi aluno matar a questão de vestibular só de saber isso. Só de perceber que quando o ângulo diminui, a velocidade diminui, e quando o ângulo aumenta, a velocidade aumenta. Mas é isso que nós vamos ver agora nas leis da reflexão. Da refração, perdão. Leis da refração. A primeira lei da refração é exatamente igual à primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refratado, não é mais refletido, e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Muito raro essa lei ser cobrada de outra forma que não seja teórica. Já a segunda lei da refração, chamada também de lei Snell-Descartes, esse Descartes aí é o mesmo do plano cartesiano, francês ninja, que ao ver uma mosca passear no teto do seu quarto, inventou o plano cartesiano que revolucionou o mundo. Estava no quarto dele, olhando a cama, viu uma mosquinha passear entre as tábuas, percebeu que contando o número de tábuas na horizontal e na vertical, ele conseguia localizar a mosca no teto. E aí teve a sacada que culminou com o surgimento do plano cartesiano, que todas as ciências exatas usam hoje para os mais diversos propósitos. Lei Snell-Descartes. Uma das maneiras de falar a lei Snell-Descartes é o seguinte, ó. A razão entre os índices de refração do material de chegada da luz e do material de saída da luz é igual à razão entre o seno do ângulo de refração e o seno do ângulo de incidência. Eu particularmente prefiro fazer a multiplicação cruzada e decorar a lei como n de chegada vezes seno do ângulo de chegada igual n de saída vezes o seno do ângulo de saída. É assim que eu gosto de aplicar a lei Snell-Descartes. Mas não é obrigatório fazer da maneira que eu faço. Pode fazer do jeito mais clássico que ela foi escrita originalmente. Olha, cara, como eu disse a vocês, NXY é o NX dividido pelo NY, que pode ser escrito como VY dividido por VX. Portanto, se eu quiser melhorar essa lei e acrescentar uma igualdade aqui, ó, VB sobre VA, também funciona. Se tu for comparar essa igualdade que eu montei agora aqui, ó, VB sobre VA é igual a seno de R sobre seno de I. Tu vai perceber aquela decoreba que eu tentei te colocar, ó. Se o ângulo aumenta, se esse ângulo aqui aumenta, o seno do ângulo também aumenta. E aí, para a igualdade continuar existindo, a velocidade também tem que ser maior. Nesse exemplo que eu fiz aqui, o ângulo diminuiu, R diminuiu, então V também diminuiu. Por isso que eu gosto que o aluno saiba que se o ângulo aumenta, a velocidade aumenta, se o ângulo diminui, a velocidade diminui. Estou falando do ângulo medido com a reta normal. Só de conhecer isso, o aluno já mata um monte de questão que envolve refração. Essa aí é uma lei que
merece um exemplozinho numérico para o aluno se familiarizar mais uma vez com essa utilização aí de senos. Então vamos a um exemplo clássico aí, ou dois exemplos, para a lei Snell-Descartes. No exemplo 1, o cara lá diz que tem área e tem um material desconhecido X, faz a reta normal para a gente e desenha um certo raio de luz. Desenha um certo raio de luz chegando lá com um certo ângulo e sendo refratado, se aproximando da normal. Ele diz que o ângulo de incidência é 45 e diz que o ângulo de refração é 30 graus. E pergunta qual é o índice de refração desse material X. Essa é uma questãozinha legal para a gente começar. Pô, peraí, nós acabamos de ver que para essa situação, o N do material de chegada, N do ar, vezes o seno do ângulo de chegada, é igual ao N do material de saída, índice de refração, vezes o seno do ângulo de saída. O N do ar é 1, o aluno tem que saber isso, por conta própria. O seno do ângulo de incidência vai ser seno de 45 graus, já que a incidência, o ângulo de incidência foi 45. O N do material X eu quero descobrir. E o seno do ângulo de saída é seno de 30 graus. Seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2, vezes 1 da raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Corta os denominadores. O N do material X é raiz de 2, ou 1,41 aproximadamente. Exemplo 2. O cara vai lá e diz que um raio de luz chega do ar fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal e penetra no meio desconhecido, aliás, no meio conhecido, aqui é ar, e ele diz que o índice de refração desse material Y desconhecido é raiz de 3. E pergunta qual é o ângulo de refração, com que ângulo a luz refrata ao passar para este material transparente Y. Mesma coisa, o N de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao N de saída vezes o seno do ângulo de saída. O N do ar o aluno vai ter que decorar que é 1. Seno de 60 vai ser fornecido, raiz de 3 sobre 2. O índice de refração do material de saída é raiz de 3. E aí dá para calcular o seno do ângulo. Raiz de 3 corta com raiz de 3. E aí tem que pensar o ângulo cujo seno dá 1/2. E aí a gente sabe que o ângulo é 30 graus. Como os ângulos famosos são 30, 45 e 60, né? A gente acaba esperando já como resposta um desses ângulos. Não que o cara não possa botar uma tabela com vários senos, mas com vários ângulos. Também poderia. As duas situações mais clássicas para aplicar a lei Snell-Descartes é isso. Ou ele te pede o N dos materiais, ou ele te pede um ângulo. Ou de entrada ou de saída. Então, se tu te familiarizar, aplicar algumas vezes essa lei, por mais que tu erre uma vez ou outra, daqui a pouco tu vai estar familiarizado com isso e não vai sofrer tanto. Bom, quando a luz sai de um meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, quando a luz aumenta de velocidade, ela se afasta da reta normal. Quando a luz vai de um meio menos refringente para o meio mais refringente, ou seja, a velocidade dela diminui, o ângulo que ela faz com a normal diminui, ela se aproxima da normal. Isso vai ter consequências. Isso vai ter consequências. Acompanhem comigo. Imaginem vocês que eu estou analisando a luz mudando de meio de propagação. Vamos analisar duas situações distintas nesse início de volume 3, ótica. Imaginem vocês então, eu indo do meio A para o meio B, e tal como acabou de acontecer,
o ângulo diminuiu. Ó. Já que o ângulo diminuiu, a velocidade diminuiu. Por mais que eu aumentasse o ângulo de incidência, por mais que eu tentasse fazer a luz chegar com 90, quase 90 graus, com 89,9 graus, quando a luz bater na superfície de separação entre A e B, ela vai se aproximar da normal, mesmo que seja um pouquinho. Ela acaba se refratando. Mas agora imagine uma situação distinta. Imagine uma situação onde a luz vai de um material A para um material C menos refringente. Imaginem que a luz vai de um material A para um material C, de tal forma que em vez de ela se aproximar, ela se afaste da normal. Só de ver isso eu já sei que a velocidade em C é maior que a velocidade em A. Concorda comigo? E aí tem um momento perigoso. Como esse ângulo de incidência será sempre menor que o ângulo de refração, devido à natureza dos materiais, se eu começo a aumentar o ângulo de incidência, uma hora o ângulo de refração vai chegar a 90 graus. E eu vou ter o que a gente chama de caso limite. Vai chegar uma hora que o ângulo de incidência não é mais o material B, agora é o material C. Vai chegar uma hora que o ângulo de incidência é tão grande que a refração vai ocorrer com 90 graus. O ângulo de refração vai ser 90 graus. Nesse caso limite, a gente chama esse ângulo de incidência de ângulo limite. Se eu for além dessa situação limite, se eu em laboratório estou fazendo isso, aí fiz isso acontecer, se eu aumentar ainda mais esse ângulo de incidência, alguém lembra o que vai acontecer? Vai ocorrer, em vez de refração, vai ocorrer reflexão. É isso mesmo. Se eu pegar um raio de luz vindo do material A, indo para o material C, e fazer a luz chegar com ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Se esse ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, o que vai acontecer é que a luz vai se refletir e não mais se refratar. E aí eu vou obedecer a lei da reflexão. Só que esta reflexão ela é esquisita, porque não tem um espelho aqui nessa superfície. Na verdade é como se fosse vidro e ar, ou água e ar. É como se a luz se recusasse a atravessar de um material transparente para outro material transparente. Isso é uma coisa difícil de acreditar quando a gente vê no laboratório acontecendo. Este fenômeno não é uma reflexão qualquer, ele é uma reflexão especial, chamada de reflexão total. O nome reflexão total ocorre pelo seguinte fato. Em um espelho convencional, o espelho plano que nós usamos hoje de manhã, para se analisar antes de sair de casa, apenas 70% da luz incidente é refletida. Os outros 30% da luz ou vai atravessar o espelho ou vai ser absorvida pelo espelho. Já quando ocorre esse fenômeno de reflexão total, que é um fenômeno oriundo da refração, 99% da radiação é refletida. Ou seja, a qualidade da reflexão melhorou muito comparada com a reflexão do espelho plano. Então é justo pra caramba chamar isso de reflexão total. Justo pra caramba. Por incrível que pareça, se hoje a nossa internet é melhor do que há 10 anos atrás, é graças ao fenômeno da reflexão total. Um indiano, ao perceber esse fenômeno, ele teve uma sacada incrível. Ele pensou o seguinte: imaginem nós fazermos um fiozinho bem fininho, composto de dois materiais transparentes. Imaginem que fosse o material transparente A no núcleo e o material transparente C na casca. Como se fosse um fio de nylon, um fio de pescaria. Dentro um material transparente e por fora outro material
menos refringente que o material de dentro. Se eu jogo um raiozinho de luz dentro desse material transparente, como o ângulo de incidência aqui é grandão, se ele for maior que o ângulo limite, ocorre várias reflexões totais desse raio de luz, que vai acabar saindo na outra extremidade desse pequeno fio transparente. Esse fio transparente é o que a gente hoje chama de fibra ótica. Como é que nós somos capazes de fazer fios desse tipo, mais finos que um fio de cabelo? Eu consigo, num pequeno espaço, milhares de fios de fibra ótica. E aí eu conecto computadores dos nossos provedores de internet aqui no Brasil com computadores do Google na Europa e nos Estados Unidos. E aí quando tu pesquisa alguma coisa no Google aqui, aperta Enter, essa informação viaja na velocidade da luz por debaixo do oceano, pelas fibras óticas, atinge os computadores europeus e norte-americanos, e em menos de um segundo a resposta já volta com a pesquisa pronta. Se nós fôssemos usar fios metálicos para fazer essa conexão, a gente precisaria de um cabo muito mais espesso, né? E a qualidade da conexão seria pior. Então, por motivos técnicos, é a fibra ótica que a gente usa para conectar o mundo hoje, certo? Assim a gente está caminhando na velocidade da luz. Não na velocidade da luz no vácuo, mas uma velocidade bem alta. Show de bola! A fibra ótica funciona por reflexão total. Espero que essa semana vocês recebam o material de vocês. Enquanto não receberem, façam um exercício das partes anteriores. Escolha a matéria que tem mais dificuldade e arrisque o exercício. Ah, professor, mas a parte que tem dificuldade tu não revisou hoje. Não importa, tente, traga a dúvida na semana que vem. Eu começo a aula fazendo a tua dúvida. É sempre uma boa maneira de a gente começar a nossa aula, tirando uma dúvida da aula anterior. Valeu, galera, não usem drogas, usem preservativos e até a próxima.